Léo, sempre um prazer gravar com você e no vídeo de hoje a gente vai provar cientificamente aqui de que valeu a pena investir em ações no Brasil. Não só no Brasil, fora, mas no Brasil foi especialmente bom, né, Léo? Você preparou aqui uma apresentação ultra completa que, se você está na dúvida se vale a pena investir em ação, veja esse vídeo até o final que a gente tem certeza que vai tirar essa dúvida de você e vai provar que vale ou não a pena. Vale a pena. Então vamos lá, Léo. Bom, a gente fez aqui contar um pouquinho da história do Ibovespa, né? Um índice aí que fez 50 anos lá em 2008, né? Em 2018. Começou em 68, então, 50 anos já é um período aí respeitável. Eu não era nem nascido, cara. Eu acredito. E como é que foi a rentabilidade aí do Ibovespa, né? Então a gente tem aqui o gráfico do Ibov em dólar. Base tá? 100? Base 100, tá. base 100. E aqui a gente tem o gráfico do S&P, então a gente vê aí que de ponta a ponta o Ibovespa bateu o S&P. Dolarizado, os dois estamos comparando banana com banana. Banana com banana. Tá. O que foi a rentabilidade do Ibovespa, né, ao longo desses 50 anos? 11,2% ao ano em dólar contra 9,8% do S&P. Alguém pode falar, mas teve uma baita inflação no Brasil. Não importa, porque aqui está em dólar. Não importa, está em dólar. A grande diferença do Ibov contra o S&P nesse período foi a emoção. Viu? Emoção, aqui ganha mais então, com mais emoção. Então aqui a gente tem a volatilidade histórica do Ibovespa contra o S&P. Então aqui o que é, né? A gente tem o retorno anual em dólar do Ibovespa e aqui do S&P. Dá para perceber que o nível das oscilações eram bem maiores. Como base dos 50%, tanto para cima quanto para baixo. Exato. A gente vê que o SP 500 nunca teve nada ali entre mais de 50% e menos de 50%, né, Léo? Exato. O melhor ano do S&P ele subiu 35%, né? O nosso melhor ano foi em 91, subiu 288, mas porque no ano anterior tinha caído 75 quase. Ou seja, quase que voltou para estaca zero, né? Exatamente. Então assim, só que com uma, né? Exato. Uma emoção maior aqui. O Brasil é um país para quem gosta de emoção. Para quem tem coração frágil, vai para a Suíça, lá que deve ser até mais tranquilo que os Estados Unidos. Exatamente. Então assim, foi um período aí que tinha que ter estômago. A parte positiva que eu gosto de falar é que, assim, desde do plano real, né, desde 94, os picos da volatilidade vieram caindo. Então, numa análise gráfica aqui, a gente está numa tendência de baixo. O que me parece é que o Brasil realmente tem se tornado uma economia mais madura, mais estável, né? O plano real foi uma mudança absurda no nosso país. Só explica rapidinho o que é a volatilidade histórica. Claro, isso aqui a gente pega a volatilidade de um ano em cada um desses pontos. Beleza. E a gente vê que a volatilidade tem caído ao longo do tempo. Isso é uma métrica aí bem conhecida de finanças, né? Sim. Tá. Acho que essa aqui é o gráfico que mais machuca, né? Ainda no plano real, quando a gente pega aí o Ibovespa contra o CDI, os dois aqui ajustados por inflação, o CDI realmente bateu o Ibovespa nesses 25 anos de plano real. Para nós que gostamos de investir em bolsa, que é um gráfico aí que sempre atrai uma discussão. Agora, o que eu gosto muito de falar é o seguinte, né? O Ibovespa ele não é um indicador, né? Um índice muito bom do que foi a renda variável. Isso é muito importante que você vai falar. Não sei o que você vai falar, mas já imagino. Então, assim, eu dei uma olhada como é que foi a composição do Ibovespa ao longo dos anos. Então, cara, em 98, 76% do Ibovespa eram estatais. Era Eletrobras, Petrobras, Telebrás, Telesp, Banespa, enfim, pesado em empresas estatais. Ou seja, você conseguia montar uma carteira de boas ações muito melhor do que o Ibovespa, né? O Ibovespa tinha 50 e poucas ações e bastante complicado. De 2008 para 2008, a gente aumentou aí a participação das empresas privadas, então teve uma série de privatizações, as empresas de telecomunicações todas quebraram ou viraram alguma outra coisa. E em 2018 continuou, então assim, isso foi uma evolução muito boa do Ibovespa, né? Aumentou bastante a participação de capital privado, de controle privado nas empresas. Quando a gente olha por setor, eu acho que aqui ainda continua uma pedra no sapato, né? Poxa, lá em 98 você tinha 3 setores que representavam 70%. Então, 30% do Ibovespa era utilities elétricas, 20% óleo e gás, né, basicamente petro, e 20% aquelas telecoms que sumiram todas. Sumiram não, estão aí, mudaram de mão. Mudaram de mão, né? Mas o que já foram, já não é mais tudo aquilo. Em 2008,
3 setores representavam 60% do índice. Pesado em commodities, né? Metals and Mines e óleo e gás aqui. Metals and Mines seria Vale, Gerdau, Minas, CSE. Exatamente. Em 2018, a gente vê aí que a concentração deu uma diminuída, mas ainda assim bastante concentrada. Então, é um índice que você tem 60 e poucas empresas, te dá uma sensação de estar diversificada, mas você tem que entender que você está praticamente 1/3 em bancos, 1/3 em commodities, né? E os outros todos estão aí nesses outros 40%. Então, é uma concentração bastante alta no nosso índice, viu, Thiago? É curioso que nos últimos 20 anos, né, você tinha 3 setores e dos 3 setores de 98, só um está representado hoje na liderança lá, que é óleo e gás. Né? Bancos e Metal and Mines não estava ali em 98. Exatamente. Uma dança das cadeiras aí. Outra coisa bem legal aqui é que o volume histórico do Ibovespa cresceu bastante, tá? E aqui junto com esse crescimento do volume, mudou também bastante o perfil de investidores, né? A gente fala que a Bolsa tem poucos investidores, é um percentual pequeno da população, mas se a gente for ver o que cresceu desde 2002, poxa, teve um crescimento muito bom. Mas ainda assim, a participação no capital das empresas, das pessoas físicas, é muito pequena para o nosso país, né? O que mudou muito foi a participação dos estrangeiros. O percentual de capital de estrangeiros nas bolsas, nas empresas brasileiras aumentou muito. Hoje, mais ou menos 1/3 do capital das empresas, né, de capital aberto, é estrangeiro e mais ou menos 50% de todo o volume negociado na nossa bolsa são os estrangeiros. Então, é importante lembrar que isso aqui é a participação dos estrangeiros no capital, né? Não necessariamente no free float, que são as ações em mercado. Exatamente. O free float provavelmente vai ser bem maior. Provavelmente eu diria que deve estar em linha ali com 50% ali que a gente está vendo de participação de negociação. Quando você vai ter um acionista controlador, então, por exemplo, na Petrobras você tem lá o governo. O governo não fica negociando no mercado. E aqui eu acho bastante interessante, né, quando a gente faz uma comparação de como é que nossa bolsa se comparou com os outros mercados emergentes, né, lá desde 2005 até hoje. A gente tem aqui o EWZ, que é um índice que basicamente é o Ibovespa em dólar, e o IIM, que é um índice de mercados emergentes. E de ponta a ponta a gente vê aí que a correlação é altíssima e que basicamente entregaram o mesmo retorno. Exato, com mais volatilidade de novo o Brasil. Exato. Aqui eu acho legal, dá pra gente perceber, né, que aqui em 2007 a gente descolou porque, o Brasil é outro país, BRICS, vai virar Suíça, né? Aí veio a crise, depois com o nosso PIB crescendo 7% aqui em 2009, 2010, enfim, de novo a gente descolou bastante, o Brasil é um país diferenciado, aí depois a gente viu que não era tudo aquilo, a reeleição de Dilma Rousseff, e a gente tem aqui a gente tomou uma paulada do Emerging Markets, né? Aí aqui a gente fala, o Brasil é o pior dos mundos, não sei o que lá, e de ponta a ponta a gente vê que ficou na mesma. Somos um país tem hora que a gente fala emergente. Tem hora que a gente fala que vai virar Suíça, tem hora que a gente vai falar que vai virar Venezuela, e de ponta a ponta... Não somos nem a Suíça nem a Venezuela, a gente está no meio. Exatamente, é o Brasil. Exato, é o que mostra esse gráfico aí. E assim, é bem legal que a gente tem o CDS, que é o seguro, né, que o Brasil... O risco país? É uma proxy do risco país. A gente vê como é que nesse período aqui, né, depois da reeleição da Dilma, o risco país disparou e como é que isso impactou a nossa bolsa. A gente abriu aqui um gap grande em relação ao índice de mercados emergentes. Conforme o nosso risco país foi voltando para os patamares anteriores, a gente fechou o gap e ficamos mais ou menos nisso. Cara, isso daqui é uma coisa que eu gosto bastante, né? Que, poxa, como é que mudou a velocidade das informações nesse período, né? Então aqui são 2 jornais, um é o The New York Times, do dia 20 de outubro de 87. No dia 19 de outubro de 87 teve um crash na Bolsa Americana que caiu 22%. Só que naquela época as informações levavam um dia para chegar na Bolsa brasileira. Então a nossa Bolsa só foi cair no dia seguinte. Aí quando a nossa Bolsa caiu, a de Nova York já tinha recuperado. A gente tinha um delay aí, hoje está online. Agora está online. E olha, esse aí tá até curioso, o Brasil caiu menos que Nova York, né? Nova York caiu 22, a gente caiu apenas 16. Apenas 16%. Que foi a maior queda da história até então. E assim, é bem interessante como é que isso aí mudou, né? Hoje em dia, eu acredito que a simetria de informações nunca foi tão pequena. Então,
Nessa época aqui, só de você ter acesso a um balanço de uma empresa já estava na frente de muita gente, né? Porque era uma dificuldade você conseguir o balanço de uma empresa. Hoje, o balanço que um tem, o outro tem. Se você quiser colocar lá no Google Alert sobre uma empresa, qualquer notícia que sai já cai no seu e-mail. Enfim, é uma dinâmica muito diferente, né? Então, o que eu acho que é a parte positiva e a parte negativa disso, né? A parte positiva é que você tem realmente acesso a muita informação. A negativa é que as pessoas começam a entrar em pânico com muita mais frequência. Aqui eu fiz uma simulação de como é que foi o retorno do Ibovespa aí nesses últimos 5 anos, se você tivesse perdido os 3 melhores meses, tá? Então, em vermelho aqui a gente tem o retorno do Ibovespa e em azul o retorno se você perdesse os 3 melhores meses. Ao invés de você ter um retorno de 70%, seu retorno seria de 20%. Se você perdesse o 1% dos melhores dias, ou seja, nesses últimos 5 anos tiveram 1.200 pregões. Se você tivesse ficado de fora dos 12 melhores dias, o seu retorno seria 0 e o Ibov teria dado 70%. Impressionante. Exatamente. Então, assim, a tentativa de fazer market time é uma coisa dificílima. E aí eu tenho esse gráfico que... esse gráfico eu também acho bem bacana. Então basta investir nos 12 melhores dias. Exatamente. Esse gráfico aqui é bem bacana, que eu levantei como é que foi o PIB brasileiro dos últimos 12 anos, tá? E a gente pode perceber aqui que em vermelho a gente tem o retorno do Ibovespa naqueles anos. E nos últimos 10 anos, os 2 melhores anos do Ibovespa foram 2016 e 2009. Nos 2 anos, o PIB foi negativo. Então, mesmo se você adivinhasse que o PIB ia ser fraco, você não ia conseguir acertar a direção do Ibov. Então é bom o PIB caindo para a Bolsa. E assim, quando você olha em 2008, que o PIB foi maravilhoso, a Bolsa caiu. E em 2010, que, de novo, um PIB fantástico, a Bolsa ficou de lado, né? Isso aqui mostra que é muito difícil prever a direção da Bolsa nesse curto prazo e que mesmo se você conseguir prever para onde vai o PIB, é difícil prever onde é que vai a Bolsa. Geralmente a Bolsa ela é um indicador quase que antecedente, né? Exatamente. Isso aí. E por último, eu acho que esse aqui é o gráfico mais triste de todos, tá? Eu peguei aqui um fundo passivo, né? Basicamente um fundo que investe em Bovespa de um grande banco de varejo, né? Em vermelho a gente tem o número de cotistas e em azul a gente tem aqui o retorno que aquela pessoa via naquele momento dos últimos 12 meses. Então, o sujeito chegava aqui em 2008, ele via um retorno do Ibov de 60% nos últimos 12 meses, ou seja... Opa, vou aplicar. Vou aplicar, né? E aí a gente vê que o número de cotistas vai crescendo. Quando a coisa começa a desandar, o número de cotistas vai caindo. Aí eu peguei aqui, é o mesmo gráfico, só que ele é deslocado em 12 meses. Então, ao invés de ele te mostrar o retorno dos últimos, ele te mostra o retorno dos próximos. Então, essas pessoas que estavam aqui, esse número grande de cotistas, tiveram esse retorno nos 12 meses seguintes. Esse número grande, né, o auge do fundo, essas pessoas tiveram esse retorno. E esses últimos 3 anos que a Bolsa teve retornos muito bons, a gente vê que pouquíssimos cotistas pegaram. Exato. Então, qual que é a lição aí? Olha, não tente adivinhar a direção do mercado, viu? Se você toma uma decisão baseada no retorno dos últimos 12 meses, você vai ter o mesmo retorno desses camaradas aí, que não foi um retorno positivo. Exatamente, né? Exatamente. As pessoas entram em pânico com muita frequência, tem que ter estômago no nosso mercado, viu? Exato. É um investimento de longo prazo. Exato. Enfim, é isso aí que eu queria mostrar, acho que dá um panorama geral do que foi esses últimos 50 anos, o que mudou na nossa Bolsa, foram muitas mudanças, algumas positivas, algumas negativas, mas acho que no geral, uma evolução muito grande no nosso mercado de capitais. Isso aí. Léo, um gráfico que a gente já fez no passado, que a gente não botou aqui, que seria o retorno médio das ações, não do Ibovespa. Sim. Né? E que a média das ações, como são 400 empresas, se o camarada tivesse colocado 100 dividido por 400, seria 0,25 em cada uma das empresas. Sim. O retorno dele seria muito melhor que o do Ibovespa. Acredito. Pelo menos no plano real, a gente fez esse estudo no passado, né, e foi bem melhor. As simulações que eu faço no geral, o Ibovespa, em especial ali entre 98 e 2008, ele foi bem abaixo do que uma carteira de ações minimamente decente, eu diria, conseguia entregar. De novo, né? Em 98 você estava lá você entrava em Eletrobras, Telesp. O Ibovespa ele tem uma característica procíclica, né? Ele compra mais no auge daquele setor.
Exatamente. A gente viu lá em 2008 que tinha com muita commodity. Os preços de commodity ainda não voltaram, passou mais de 10 anos, ainda não voltaram para aqueles patamares, né? O petróleo a $150, o minério de ferro a $200. Sim. O preço dessas commodities hoje é metade. Sim. Até caiu mais, né? Recuperou e vale metade do que valia 10 anos atrás, em 2008. 10 anos atrás, né? 2008 já é 11 anos, né? 2009 já caiu, já tinha caído tudo. Estamos recuperando o preço das commodities de 2009 para cá. Mas o Ibovespa, ele é procíclico, ele manda comprar no melhor momento daquele segmento em termos de precificação e lucro. Geralmente você está comprando na alta e vendendo na baixa. Né? Exatamente. As empresas ganham relevância no Ibov depois que ela já andar. Obrigado, Léo. Eu que agradeço, Thiago. Cara, muito boas suas apresentações. E vocês querem que o Léo faça qual estudo? Deixa aqui na descrição que esse cara aqui faz todos os estudos da Bolsa. É o cara que tem o Economática aí dentro do Excel, fica fácil de fazer, né? Ajuda, viu? Ajuda. Então, beleza. E quem quiser seguir seu trabalho, como é que faz, Léo? Olha, eu gosto muito de usar o Twitter como ferramenta, então quem puder aí me seguir, @Leo_Aboud com 2 Bs. É difícil, então a gente sempre deixa na descrição. Na descrição aqui. Siga o Léo lá no Twister. Twister ou Twitter? Twitter. Tinha um filme chamado Twister, não tinha? Tinha. Era bem ruim. Então, beleza, pessoal. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, já dá aquele like e nos vemos nos próximos vídeos.